Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar concentração das soluções. Relembrando no estudo das soluções que o conceito de solução é toda mistura homogênea de dois ou mais componentes. Geralmente nós temos o soluto e um solvente. O soluto ele vai estar em menor quantidade e o solvente geralmente em maior quantidade. Então, vamos estudar hoje, compreender o conceito de concentração. O que é concentração? A concentração de uma solução é a medida proporcional à quantidade de soluto que está presente na solução, em relação à quantidade total. Então, quanto de soluto eu tenho ali dentro para me indicar se essa solução ela está saturada, insaturada, supersaturada, como se apresenta essa concentração. As unidades de concentração mais utilizadas são gramas por litro, porcentagem massa ou título, mol por litro, partes por milhão. As unidades de concentração definidas em função do volume, elas vão depender da temperatura ambiente. Vamos detalhar um pouco mais cada uma delas. No caso da concentração mais comum, concentração simples, como a gente chama, que é massa por volume, representada pela letra C, é a divisão entre a massa do soluto, que é dada em gramas, e o volume da solução em litros. Um exemplo é o rótulo do frasco do Guaraná Diet, quando ele traz a concentração em gramas por litro do adoçante que é utilizado. No caso aqui, a concentração é igual a 0,358 gramas por litro do edulcorante artificial sacarina sódica. A concentração em massa por massa, ou título, que é representado pela letra T, é a relação entre a massa do soluto e a massa da solução, em gramas. A massa da solução, ela é obtida pela soma da massa do soluto com a massa do solvente. Então, M1 sobre M1 mais M2. Observação. Nesse caso do título, a unidade de concentração não tem dimensão, ela é adimensional e ela pode ser representada também pelo percentual em massa. Por exemplo, álcool a 70% é o título. Concentração em partes por milhão, ou ppm. Nesse caso, a solução está muito diluída, então é mais conveniente determinar essa concentração em parte por milhão. C igual a massa do soluto, que geralmente está em miligramas, e a massa da solução, em quilos, em centímetro cúbico, em metro cúbico. Por exemplo, a concentração de monóxido de carbono na atmosfera vem aumentando e hoje atinge recorde de 335 ppm, ou seja, 0,0335 porcentagem de todo o ar atmosférico. Concentração em quantidade de matéria por volume. Nessa relação em que a gente tem a quantidade de matéria do soluto representado pela letra N e é dado em mols, e o volume da solução, que é dado em litros. N, nós calculamos essa expressão em massa do soluto dividido pela massa molar do soluto, ou seja, M1, M minúsculo, sobre
M maiúsculo 1. Se a gente for substituir essa primeira expressão, M igual a N1 sobre V, vai ficar M igual a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume. Então, é assim que se calcula. A densidade, ela também pode ser utilizada como um parâmetro para definir a concentração de uma solução, já que ela indica a massa de solução que existe em determinada unidade de volume. Normalmente, é expressa em gramas por mililitro e tem fórmula praticamente idêntica à fórmula da concentração. Concentração é igual a massa sobre volume e densidade é igual a massa sobre volume. O que muda é a unidade que é apresentada. As frações molares, nesse caso, elas vão indicar a proporção de mols de um soluto em relação à quantidade de mols totais presentes na solução. Então, X1 igual a N1 sobre N. As relações que a gente pode expressar a concentração das soluções. Então, relações entre essas expressões. Se a gente juntar as várias relações entre concentração comum, molaridade, título em massa e densidade, nós temos que concentração comum é igual a massa vezes M1, que é igual a 1000 vezes densidade vezes título. A diluição de soluções. Eu posso diminuir a concentração de uma solução retirando o soluto dessa solução ou adicionando solvente nessa solução. Então, existem duas maneiras para que eu possa diluir uma solução. A concentração em gramas por litro vezes o volume inicial é igual à concentração em gramas por litro vezes o volume final. A concentração em mols por litro vezes o volume inicial é igual à concentração em mols por litro vezes o volume final. No caso da mistura de soluções, a adição pura e simples de uma solução à outra, ela é denominada mistura de soluções. E nesse caso, eu posso calcular a concentração dessa mistura, sabendo a relação, que é igual à concentração da primeira solução, que foi adicionada, vezes o volume da primeira solução, mais a concentração da segunda solução, vezes o volume da segunda, dividido pelo volume final da mistura. Concentração essa que pode ser a concentração comum ou a concentração molar. Por último, nós vamos entender o processo da titulação, que é um processo muito utilizado no laboratório para determinar a concentração de uma solução desconhecida. Eu não conheço a concentração dessa solução que eu estou trabalhando. Então, como proceder para que a gente possa conhecer a concentração dessa solução? Reagindo com outra solução de concentração conhecida. Então, nós misturamos, é uma mistura de soluções que os solutos reagem entre si. Então, é preciso que essa reação aconteça para que a gente possa identificar a concentração da solução. Então, geralmente é entre ácido e base. Então, são reações de neutralização. E a gente utiliza indicadores de pH para dar coloração
que são adicionados à solução e a gente vai identificar o ponto de viragem. Esse procedimento é utilizado na identificação de concentração de uma solução ácida ou na identificação da concentração de uma solução básica. Essa solução padrão titulante é adicionada à solução problema, que é a solução a ser titulada. Então, a quantidade de mol de hidrogênio iônico deve se igualar à quantidade de mol de hidroxila iônica. Então, nós temos a solução titulante, a solução a ser titulada, a utilização da substância indicadora, a mudança de coloração, que é o ponto de viragem. A gente utiliza uma bureta para identificar e quantificar essa titulação. O princípio de equivalência. Nesse caso, a neutralização ela só estará completa quando o número de hidrogênios ionizáveis for igual ao número de hidroxilas dissociáveis. Então, a gente tem a concentração mol por litro do ácido vezes o volume do ácido igual à concentração em mol por litro da base vezes o volume da base. Para o número de hidrônio e hidroxônio diferentes, nós temos X vezes a concentração em mol por litro do ácido vezes o volume do ácido igual à concentração em mol por litro da base vezes o volume da base vezes Y. No caso do pH, que é o potencial de hidrogênio iônico, e o pOH, que é o potencial de hidroxila iônica, é o equilíbrio iônico da água a 25 graus Celsius. Então, a gente tem água reagindo, é uma reação reversível, por isso as setas indicam essa reversibilidade, H+, mais OH. Então, a gente tem KW igual hidrogênio iônico mais hidroxila, que é igual a 10 elevado a 14. Isso depende da temperatura. Essa classificação das soluções, de acordo com as concentrações de hidrogênio iônico e hidroxila iônico, a gente tem a determinação se a solução é ácida, se a solução é básica ou se a solução é neutra. E nesse caso, nós temos, no caso da solução ácida, o hidrogênio iônico é maior que a quantidade de hidroxila iônica. Na solução básica, o hidrogênio iônico é menor que a hidroxila iônica. E na solução neutra, nós temos que o hidrogênio iônico é igual a hidroxila iônica. E isso é uma medida logarítmica, que dá a escala de 0 até 14. Então, 0 a 6,9, nós vamos ter solução ácida, no caso 7, solução neutra, e no caso de 8 a 14, né, após 7, nós temos a solução básica, e essa é a escala de pH que a gente utiliza. E o cálculo é feito logaritmo H+, ou logaritmo OH-, e esse somatório a temperatura ambiente do potencial de hidrogênio iônico e da hidroxila iônica é igual a 14.
Bem, espero que vocês tenham entendido. Nas próximas aulas, a gente vai